Fala aí, pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Eu recebi uma mensagem do Caio Henrique Lucena da Costa e Silva. Nossa, nome grande, né? O que ele diz lá na mensagem? Ó, vocês estão vendo aí. Bom demais, Sala, os seus vídeos. Amigo, é bem que era pra ter perguntado pro esse Charlie se Deus existe mesmo. Aí, risada. Amigo, mas Sala, esse vídeo foi da hora, viu? Eu fico contente que você tenha gostado, valeu. E curto que só a beça a cada vídeo seu, amigão. E olha, Sala, queria que no próximo vídeo você pudesse falar e explicar detalhadamente que história é essa do ser humano sem Deus, ele não é nada, e que Deus sem o ser humano continua sendo Deus. Portanto, Sala, cria um vídeo explicando detalhadamente sobre essa frase de que o ser humano sem Deus não é nada, e Deus sem o ser humano continua sendo. Que eu acho isso muito ridículo e frase mediana e sem noção. Ok, Sala, valeu, amigo, abraços. Em primeiro lugar, quero mandar um abração pro Caio Henrique Lucena da Costa e Silva. Um abraço aí pra você. E hoje eu vou estar fazendo um vídeo que você me pediu. Quero deixar claro aqui que ele não é o primeiro que me pede isso. Eu já recebi mensagem de outras pessoas. E eu também, na época que eu era cristão, aliás, até mesmo depois, né? Eu também ouvia muito essa frase. Então vamos analisar essa frase, ó. Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus não é nada. Basicamente era isso que eu ouvia. Se você não tem Deus, você não é nada. E Deus continua sendo Deus independente de você acreditar nele ou não. Sala, onde é que está o problema nisso? Bom, em primeiro lugar, de que Deus nós estamos falando? E se você pegar essa frase, e vamos voltar aí 3.000 anos, 4.000 anos, vamos voltar no tempo dos egípcios. Se eu falasse que Deus é Deus sem você, eles iriam associar esse Deus a quem? A Amon-Ra, a Anubis, a Osíris, a todo aquele panteão de deuses egípcios. Se você for um pouco mais à frente, lá na Grécia, eles iam associar esse Deus a quem? A Zeus, a Gaia, a todos aqueles deuses gregos. Aí você para pensar, peraí, e hoje? Cadê esses deuses? Ué, Deus sem um homem não continua sendo Deus? Cadê esses deuses? Não existem mais, ninguém mais acredita nesses deuses. Se existe alguém que acredita, deve ser minoria e olha, é praticamente irrisório, né? Não dá nem para levar em consideração. Se ainda tem gente que acredita nesses deuses, que na verdade virou mitologia. Então, você para pensar, peraí, mas naquela época, se você falasse isso, nossa, não, a pessoa realmente acredita. Você sem Zeus, você sem Mitra, você é um nada. Deus ainda vai continuar sendo Deus, Zeus vai continuar sendo Zeus. E hoje, cadê Zeus? Cadê Mitra? Cadê Osíris? Sumiu! Ah, Sala, mas eu tô falando do Deus da Bíblia, de Jeová, Yahvé, Em primeiro lugar, nessa frase já tem um erro. Deus sem você continua sendo Deus. Isso não prova nada, porque como que eu vou provar que Deus continua sendo Deus, sendo que eu não tenho nenhuma evidência da existência dele? Não tem nenhuma prova, nada concreto que fala, não, realmente esse Deus. Segundo, que Deus é esse? Ninguém sabe. Pode ser Jeová, pode ser Osíris. Na antiguidade era Osíris, depois mudou, né? Com o tempo Osíris já não era mais na moda e passou para ser Zeus. Nos tempos passados, bem remotos, na época da Babilônia ou até mesmo antes, eram outros deuses. E foi morrendo, esses deuses foram sendo substituídos, esses deuses foram sendo esquecidos. Por que esses deuses foram esquecidos? Porque Deus sem o homem, ele acaba deixando de existir. Porque afinal de contas, ele só existe porque o homem fica propagando essas ideias. Hoje ninguém mais fica propagando ideia de Osíris, de Zeus, ninguém mais fica pregando, não, vocês têm que acreditar em Apolo, vocês têm que acreditar em Amon-Ra, vocês têm que acreditar no faraó Tutankhamon, que naquela época o faraó também era considerado um deus. Ninguém mais faz isso. Então o que aconteceu? Morreu. Deus sem o homem acabou morrendo. E com o cristianismo, com Jeová, com Jesus é a mesma coisa. Então essa frase já começa errada. É que Deus sem o homem continua sendo Deus. Não continua sendo Deus. Isso não é verdade porque Deus não é autossuficiente. Ou seja, não existe nenhuma manifestação sobrenatural que fale, ó, eu tô aqui, viu, galera? Ó, eu tô aqui, ó, hello! Não existe isso. O que existe são homens, são pessoas que ficam falando em nome desse Deus. Como tinha naquela época dos egípcios, na época dos gregos, na época da Babilônia. Tinham pessoas que ficavam lá falando, propagando essa ideia. A partir do momento que começaram a deixar de lado esse Deus também foi morrendo. Logo, Deus sem o homem acaba morrendo. Aí você deve estar pensando, ah, mas é lógico, sabe? Ele não era o Deus verdadeiro. Naquela época eles achavam que o Deus deles era verdadeiro. Em toda a época da humanidade, eles acreditam, eles associam que o Deus dele é o verdadeiro. E o Deus da Bíblia não é diferente. Você percebe a mudança que vem ocorrendo durante os séculos. Se você pegar a ideia que as pessoas têm hoje de Jesus e voltar no tempo, há 100, 200 anos atrás, há 500 anos atrás, era diferente, não é a mesma coisa. Hoje muitas pessoas veem Jesus como uma fonte de dinheiro. Ah, não, eu vou lá para a igreja porque Deus vai me abençoar, eu vou ganhar dinheiro com isso. Eles veem
né, a religião como uma forma de negócio. Ah, não, eu vou dar o dízimo porque o dízimo na verdade é um investimento, né? Deus vai me abençoar. Aí entra a questão da teologia da prosperidade. Uma outra coisa também que mudou bastante, hoje existem milhares e milhares de segmentos cristãos, cada um falando uma coisa. Se você pegar 200, 300 anos atrás, não tinham tantas. Nos tempos passados era só a Igreja Católica e algumas ramificações ali, Batista, tal. Hoje tem um monte, é Assembleia de não sei o que, é Ministério de Cuspe de Jesus, e tem um monte, e cada um interpreta de uma forma, cada um tem uma visão de Jesus, cada um adapta a crença, né, ao que está ali, ao que é conveniente, e com isso nós vamos criando novos perfis desse Jesus, desse Deus. E o que eu quero enfatizar aqui é que esse Deus só se mantém porque existem homens, pessoas que ficam propagando isso, ficam falando. Ah, Sala, mas como é que você pode falar isso sem ter certeza? Não, é simples. Se todo mundo parar de falar de religião, se não tiver mais na mídia nada, Deus vai acabar, não existe mais. Por quê? Porque não existe nenhuma comprovação de sua existência. Não tem nada que fala, não, realmente o Deus da Bíblia existe, olha lá, está lá a prova ali. Não existe nenhuma prova. Ah, mas tem um livro escrito. Bom, livro escrito tem do Deus da Bíblia, tem livro escrito do deuses grego, tem livro escrito dos hindus lá de Krishna, tem um monte. Livro não prova a existência, livro não pode ser levado em consideração como evidência. Ele poderia até suportar as evidências, ó, de acordo com as informações desse livro, olhando a realidade, ó, tem essa evidência aqui, está falando de acordo com o livro. Aí eu concordo. Mas sem evidência, sem nenhuma comprovação, o Deus da Bíblia entra no mesmo panteão daqueles deuses do passado, que tiveram seu momento de glória e hoje acabaram totalmente esquecidos. E a outra parte da mensagem diz assim, que o homem sem Deus não é nada. Pelo menos é o que eu ouvia, né? Eu não sei qual a conotação que as pessoas dão a essa frase. No meu ponto de vista, eu vejo que isso é uma conotação negativa. Ou seja, você é um bosta, você não tem significado nenhum, você não é nada, você não significa nada. Eu discordo totalmente dessa afirmação, até porque existem inúmeros ateus que não foram nada, né? São engenheiros, são médicos. Vamos pegar aqui Drauzio Varela, que é um médico, já assumiu que é ateu. E quantas pessoas esse cara já salvou? Quantas e quantas pessoas esse cara já não ajudou? Tá certo, ele ganha o dinheiro dele lá, ele é um cara bem sucedido, mas enfim, ele não é um nada. Ele não é simplesmente, você não é nada. Falar que uma pessoa que não tem Deus é um nada, isso é um erro grotesco. Porque afinal de contas não tem nada a ver. A partir do momento que você existe nesse planeta, você já é algo. Mesmo que seja da pior espécie. Mesmo que você seja um assassino, psicopata, maníaco, isso não faz de você um nada. Você é alguma coisa. A partir do momento que você existe, que você vem na Terra, você já se torna alguma coisa. Então falar que você não é nada, isso é menosprezar o ser humano, isso é ser preconceituoso e acima de tudo, o que eu mais abomino, isso é ser ignorante. Quando você vem falar assim, o ser humano sem Deus não é nada, é sim. Para você ser alguma coisa, você precisa ter Deus. Essa frase é uma frase preconceituosa, ela não tem fundamento e ela parte do pressuposto que você não é nada, que você não vai ser nada depois que morrer, né? Depois que morrer você tá fudido, aí você vai pro inferno, aí você tá ferrado, aí lá na eternidade você não vai ser nada, você vai ser exaurido. Eles estão partindo da ideia de algo que eles não têm certeza, que não tem comprovação, e o período que a gente tem em comprovação, que é o período da vida, o período que você está existindo, você tem inúmeras evidências que você é alguma coisa. Você é um trabalhador, você pode ser qualquer coisa que você escolheu para sua vida. Então, não deixe que as pessoas falem que porque você não tem Deus, que você não acredita em Deus, você é um nada. Mentira! Afinal de contas, ninguém se torna qualquer coisa nesse planeta, médico ou engenheiro, simplesmente esperando Deus fazer alguma coisa. Ainda tá para nascer um cara na Terra que não fez porra nenhuma, que tá ali sentado e Deus liga para ele e fala, viu, a partir de agora, do nada, você que não estudou nada, você que não sabe nem ler e escrever, você vai ser um médico, vai ganhar 50 mil reais, tá? Pode ir lá no hospital que eu vou te capacitar através de poderes espirituais. E se você se esforça, mesmo que seja um pouquinho, você já se torna alguma coisa. Na verdade você já é, né? Você já é um ser humano, você não é nada. Mas você batalha, você consegue as coisas independente de acreditar em Deus ou não. Eu espero que vocês tenham compreendido por que essa frase não tem nem pé nem cabeça, não tem sentido algum. E na verdade é uma forma de manifestar preconceito contra quem não acredita no Deus dele. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você gosta do canal, compartilhe os vídeos, se inscreve, fala pro pessoal aí, dá um likezinho aí. Ok, galera? Um abraço e até o próximo vídeo.